Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de português desta semana irá começar na página 74. Por que, tia Débora? Porque tia Débora está intercalando nossas atividades complementares com as nossas unidades, certo? Então, achei bem interessante, porque em ciências nós vimos sobre animais, certo? E aí, agora, vamos ver também um pouquinho na página 74, na atividades complementares em português. Então, tia Débora enviou para vocês, tá? No planejamento. Tem 3 folhinhas. São textos para ajudar a responder estas questões que estão aí. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o texto para a gente acompanhar. E esse é o primeiro texto, que tem o título Bichos são vítimas de comércios proibidos, de Cristina Rapa, colaboração para a Folha. Vamos acompanhando, tá, gente? Não é raro ver na TV as imagens tristes feitas em feiras livres, papagaios apertados em gaiolas, macacos enjaulados, jabutis amontoados em sacolas. Eles foram retirados do seu habitat natural por traficantes de animais. Esses bichos costumam ser vendidos para colecionadores de animais exóticos, laboratórios de medicamentos e pet shops. A onça pintada e os jacarés, por exemplo, são mortos para que seu couro seja usado na fabricação de bolsas, casacos e etc. No Brasil, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a Polícia Ambiental procuram impedir esse comércio. Quando conseguem resgatar os animais, fiscais tentam devolvê-los à natureza. O traficante pode ser condenado a pagar multa e ser preso, mas a maioria dos bichos morre logo após ser retirado do seu ambiente. A maior parte das mortes ocorre no transporte, após ser retirado do seu ambiente. A maior parte das mortes ocorre no transporte, feito em condições cruéis. Animais dopados com remédios e amontoados em sacolas, canos ou pequenas gaiolas em porta-malas. Os bichos que sobrevivem ao transporte podem morrer no cativeiro, por não se adaptarem à vida sem liberdade, ou não serem tratados de maneiras adequadas. Fora a crueldade, o traficante de animais silvestres podem contribuir para a extinção de espécies. Além disso, muitas vezes um animal desses adquire como estimação e é abandonado pelos donos, que não sabem como criá-lo. Quem quiser denunciar a venda ilegal de bicho, podem ligar para o IBAMA. Aí tem o número, né, do IBAMA. E tem outro também lá embaixo. Agora a tia Débora está aqui, ó. Aqui embaixo. Animal precisa de registro. Animais silvestres, tartarugas, papagaios, araras, canários, curiós, tucanos, emas, jacarés, capivaras, coelhos, borboletas e etc. Eles podem ser vendidos desde que tenha uma autorização especial. E que autorização é essa, gente? Muito bem, o IBAMA, tá? Aí tem lojas e sites que comercializam esses bichos, precisam ser
registrado no IBAMA. O bicho precisa de nota fiscal com o número de registro da loja, a espécie e a identificação individual do animal. Pássaros, por exemplo, devem portar uma anilha. O que é a anilha? É um negocinho de ferro que fica na patinha na perninha, né, do pássaro. Então, ele precisa de uma anilha, que é um anel plástico inviolável, contendo o número de identificação. Vai identificar aquele pássaro. Saiba mais, né? Aí tem Renc.org.br, Folha de São Paulo, 4 de maio de 2013, folhinha 5. Então, tia Débora leu a nossa primeira folha, tá? E agora vamos para o livro. Aí no nosso livro tem assim, a letra C, página 74. Imagine que você encontra em uma gaiola um periquito que fala. Depois de sua surpresa, você aproveitará a oportunidade para conversar com o pássaro. Nela, ele contará que vivia livre no Pantanal do Mato Grosso, estado do Brasil, até ser capturado por um caçador, ser vendido ilegalmente e acabar preso naquela pequena gaiola. Essa história tendo você e o seu periquito como personagem. Resiste também o que o pequeno pássaro pensa e sente por estar preso distante da mata e dos pássaros de sua espécie. Ao terminar, releia seu texto para ver se está compreensível. Em caso de dúvida, peça ajuda, né? Pode mandar mensagem no Zap para a tia Débora. Escreva, aqui está em folha avulsa, mas vocês irão fazer direto no caderno. Então, vocês vão imaginar que vocês vão encontrar esse periquito, né? E vai também pronunciar a fala dele, né? Que ele conta a história que foi preso, né? Caçado, vendido ilegalmente, né? Então, vocês irão fazer esse diálogo entre você e o periquito. Usem a imaginação e façam isso no caderno de vocês. Certo? Número 2. Ouça a leitura da reportagem Bichos, Vítimas de Comércio Proibido. É essa que eu acabei de ler, tá, gente? Então, foi a primeira leitura que eu fiz. A primeira leitura que eu fiz foi Bichos são vítimas de comércios proibidos. Então, vocês vão reler para responder essa questão aí. A letra A. O que é feito com os animais silvestres que são traficados no Brasil? Então, voltem lá no texto e respondam o que é feito com os animais silvestres que são vendidos, que são traficados, né, no Brasil. Ok? Na próxima página, diz assim: na palavra natural, bolsa e Brasil, a letra L aparece no final da sílaba, representando o som de U. Nas palavras enjaulados, couro e autorização, a letra U está no final de sílaba, também representando o som U. Complete as palavras com a letra L ou U. E depois copie novamente por 3 vezes, com letra cursiva bem caprichada. Então, primeiro
vocês irão, né, completar, igual aqui. Balde. É com L ou com U, gente? Muito bem, quem respondeu com a letra L. Aí depois eu vou escrever balde, balde, balde. 3 vezes. E assim vai. Letra C. Cite 3 informações, 3 informações presentes na reportagem Bichos são vítimas de comércio proibido. O primeiro texto que a tia Débora leu. Mas atenção, não copie trechos. Não é para copiar o trecho, é só informações. Use seu próprio modo de escrever para facilitar essa tarefa. Ouça a leitura do professor. Então, qualquer coisa, só volte lá, né? O vídeo para vocês ouvirem de novo, ou vocês leem, né? Para melhorar até a leitura. E use uma folha avulsa. Então, lembrando que é no caderno, nada de folha avulsa, direto no caderno de português, tá bom? Cite 3 informações presentes na reportagem, mas não é para copiar e colar. Use a palavra de vocês, tá bom? Não pega trechos grandes. Use a palavra de vocês, bem simples, e vocês vão conseguir fazer. Então, a 3A, segunda reportagem, Amigo da Onça. Ó, gente, temos a folhinha, tá? Amigo da Onça. Temos uma folhinha aí. E vamos ver o que tá pedindo aí. Segunda reportagem, Amigo da Onça, lida pelo professor, já irei ler para vocês. Em sala de aula, qual foi a causa da morte da onça, que nos anos de 1960 vivia na escola Aplicação da Universidade de São Paulo? Então, precisamos saber, na reportagem, qual foi a causa da morte da onça, certo? Então, agora eu irei lá ler esse texto para vocês. Então, vamos ler. Amigo da Onça. Diretora trouxe da Amazônia uma oncinha que a cada dia ia para a casa de um aluno. A atividade é comum até hoje nas escolas. O professor traz um objeto para a sala de aula. Pode ser um bicho de pelúcia, um vaso com planta ou até um ovo. Em cada dia, um aluno fica responsável por cuidar dele e levá-lo para casa. Aí tem o trecho. Em 1963, a Escola de Aplicação da USP, que naquela época se chamava Escola Experimental, resolveu dar um bicho de verdade para as crianças cuidarem. Mas nada de cachorros ou gatinhos. Elas levaram um filhote de onça para casa. Na época, a Folhinha acompanhou o dia a dia da oncinha, trazida da Amazônia pela diretora. Ela andava pelas mesas, brincava pelas mesas, brincava com os alunos e usava uma coleira. Mas a relação com o bicho não durou muito. As oncinhas, assim como as crianças, querem uma casa só delas, com alguém que cuide delas todos os dias, dizia o texto publicado no jornal. A nova onça. Não sabemos o que aconteceu com a pele da onça. Perguntamos aos funcionários mais antigos e ninguém conhece a história. Conta Felipe Tarábula, vice-diretor da escola. Hoje o colégio não poderia criar um animal silvestre sem arranjar um problemão com o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. As atividades precisam ser adaptadas. O objetivo da atividade com a onça era criar responsabilidade. Fazemos isso hoje com os livros
Os alunos precisam cuidar bem deles, porque no próximo ano serão utilizados por outras crianças. O livro e a nova onça, diz Felipe. Mas mesmo naquela época, não era comum levar animal silvestre para a para a aula. A escola da aplicação não tinha nada a ver com outros colégios. Sempre experimentava coisas novas. Conta Diana Vidal, professora da Faculdade de Educação da USP. E até hoje segue assim. A aula de ciências, por exemplo, são na hortas. Onça não pode mais, mas o contato com a natureza continua. E o que mudou de 50 anos para cá? 1963, não existia o IBAMA, era normal as pessoas terem animais silvestres em casa. E hoje, criado em 1989, o IBAMA passou a fiscalizar a posse ilegal dos animais silvestres. Em 1963, a escola de aplicação tinha um filhote de onça. E hoje, ter filhote de onça é considerado ilegal. 1963, só 3 em cada 10 crianças e jovens iam à escola no Brasil, 31%. E hoje, de 7 a 14 anos, quase todos, 93%, frequentam a escola no país. Em 1963, não era comum que os alunos abraçassem ou beijassem professores. E hoje, é normal demonstração de carinho entre alunos e professores. Então, aí tem esses textos, né? Que vocês também têm, releio com calma e vamos dar prosseguimento à nossa atividade. Na página 76, diz assim: substitui as palavras destacadas por uma única palavra sem perder o significado do trecho. Nessa palavra, use as terminações oso ou osa. Oso no masculino, osa no feminino. E reescreva a frase seguindo o modelo. Então, tem aí o primeiro modelo, né, gente? Esse aqui. Ele percebeu que o amigo estava com um cheiro bom. Aí aqui, ó o exemplo. Ele percebeu que o amigo estava cheiroso. Tá? Amigo cheiroso. Se fosse amiga cheirosa. Tá bom, gente? E assim vai. Vamos para a nossa próxima. Nesta atividade, estou aí no menino aí. Você fará um treino de letra cursiva, copiando o trecho do texto. Onça era caçada em obra de Lobato, que está na página a seguir. Respeite todos os movimentos adequados ao traçado de cada letra. Garanta que o texto fique legível, direto no caderno, tá bom? Então, vocês irão copiar, ó. Irá copiar o trecho do texto Onça era caçada em obra de Lobato, tá? É esse trecho aqui, ó. Então, vamos ler ele, acompanha aí. No livro Caçadas de Pedrinho, escrito por Monteiro Lobato, a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo organiza uma expedição para caçar uma oncinha pintada. Pedrinho leva uma espingarda. Narizinho escolhe uma faca. Visconde decide levar um sabre de madeira e Emília um espeto de açafrão. Em 1933 foi escrito quando os animais silvestres, olha lá, animais silvestres ainda não era protegido pelo IBAMA.
e a onça-pintada não estava ameaçada de extinção. Por isso, as edições recentes da obra da editora Globo vêm com um texto que explica essas diferenças para as crianças. Todas as histórias foram escritas em um contexto, em uma época. A solução não é proibir o livro porque as personagens querem matar uma onça, mas fazer com que as crianças entendam a época em que o livro foi escrito, tá? Então, tia Débora deu mais de um texto e aí vocês vão ver a resposta de cada pergunta, certo? Falando sobre a importância aí dos animais silvestres, o ano que iniciou o IBAMA, que antigamente era normal ter animais silvestres em casa, hoje não, hoje já tem uma lei, tem o IBAMA que os protege, né? Não pode haver contrabando, essas coisas assim. Então, número 4, no título da reportagem, Telefones do Arco da Velha, o significado da expressão Arco da Velha. Use uma informação do texto para explicar sua resposta. Então, podemos pesquisar na internet, no dicionário, tá? Qual é o significado, né, do Arco da Velha? O que significa esta expressão? Usem o dicionário ou então vai direto na internet, tá bom, gente? E esse texto aí eu não cheguei a enviar, tá, gente? Mas eu vou ler para vocês e depois eu vou enviar ele no grupo, certo? Para vocês responderem a questão 4, que tem o telefones do Arco da Velha. Vocês podem pesquisar, como eu disse, mas tem aí a história. Então, vamos ler. Tia Débora gosta de ler do livro dela, tá? Então, vamos lá. No dia 10 de março de 1876, entrou para a história, nessa data, a comunicação. Ganhou um presente, um telefone. A história, em 1876, o professor Alexandre Graham Bell, nascido na Escócia, transmitiu uma mensagem ao seu auxiliar. Como? Por telefone. Por mais banal que pareça, hoje a resposta não era óbvia. Na época, a voz fazia reverberar uma lâmina de metal em que ficava grãos de carvão. Em maio desse mesmo ano, o professor levou o invento a uma exposição que comemorava os 100 anos da independência dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, na época da chegada de Dom Pedro II ao Brasil, o telefone começou a ganhar visibilidade. Em 1876, na Filadélfia, Graham Bell estendeu o fio do aparelho por uma sala e pediu que o imperador ficasse na outra extremidade. Foi quando Dom Pedro exclamou: "Meu Deus, isso fala!" Um ano depois foi inaugurada a primeira empresa telefônica do mundo, a Bell Telephone Company, que tinha 800 telefones. Por volta de 1900, o padre brasileiro Landel de Moura registrou a patente, patente de um transmissor de ondas, uma espécie de telégrafo e um telefone, ambos sem fio.
Patente é um documento por prova, patente é um documento que prova a autoria e os direitos por uma invenção. Então, a questão 4, né, da página 77, tem o título da reportagem: Telefones do Arco da Velha. O que significa a expressão Arco da Velha? Use uma informação do texto para explicar sua resposta, tá bom? Então, aí tem o texto, certo? Mas também vocês podem pesquisar, né? Se aprofundar na internet ou no dicionário.